pessoal, eu me chamo Rogério e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de controle. Controle em malha aberta, controle em malha fechada. O que é isso? Diferenças, breves aplicações. E a ideia é, nos próximos vídeos, a gente já fazer uma aplicaçãozinha usando o Arduino e tal. Eu convido vocês hoje para a gente ver essa primeira parte, que é a parte de diferenciação de malha aberta, malha fechada. Vamos lá, vem comigo! Então, hoje, dentro dos nossos tópicos básicos de controle, a gente vai falar um pouquinho sobre malha aberta e malha fechada. Definições, como que o controle atua em malha aberta, malha fechada e algumas aplicações. Então, iniciando pelo meu sistema em malha aberta, o que é isso, né, em malha aberta? Vamos imaginar que eu tenho um sistema, esse sistema então tem uma entrada, tem uma saída, e eu vou manipular essa entrada para obter uma saída, para poder atuar e obter uma saída diferente. Então vamos pensar até no chuveiro, né? Tem aqui o registro, seria então o quanto de água eu vou liberar para o meu sistema. O sistema que aquece a água, né? Tem sempre a mesma potência elétrica ali. E aqui a temperatura que essa água sai, né? Então aqui eu estou trabalhando com quantidade de água que eu estou deixando passar e aqui a temperatura nessa água. Bom, quando a gente fala também em função de transferência de um sistema, é a razão, né, ou a relação da saída pela entrada. A gente vai seguir falando mais sobre isso, mas já se torna interessante apresentar esse tema aqui. E pessoal, também os sistemas estão sujeitos a distúrbios. Voltando ao nosso sisteminha ali chuveiro, a gente tem aqui, por exemplo, variável manipulada, tem a saída, que é a temperatura da água lá, e tem o distúrbio. Vamos imaginar que é um sistema bem simples e alguém abre, por exemplo, uma torneira, esse fluxo de água diminui e a temperatura dispara lá no banho, né? Então, a pessoa vai ter que manipular isso aqui de maneira a corrigir esse valor, mas eu não tenho como definir, o sistema não tem como se regular sozinho, né, para uma temperatura sempre constante. Então, malha aberta tem essa característica aí, né? Ele é bastante elementar, né? Geralmente, os distúrbios afetam a saída desses sistemas em malha aberta, então a gente tem que se preocupar em usar esse sistema quando eles não estão sujeitos a esse tipo de situação ou quando esse tipo de situação não é tão grave. Ele não vai se aplicar a processos que podem ficar instáveis, né? Porque eu não tenho como corrigir isso. São usados, portanto, em sistemas sequenciais, tipo máquina de lavar roupa, enfim, né, que tem tarefas definidas. Liga, encheu, desliga, funciona por tanto tempo, desliga, coisas assim. Tá? Não há também interferência direta da saída na entrada, não existe uma coisa chamada realimentação. Quando a gente fala lá no nosso sisteminha, vou voltar aqui, tá? A pessoa detectou que estava frio ou que estava quente e atuou. Isso se chama realimentação. Eu estou fazendo uma leitura da saída e estou atuando na minha entrada. Quem está fazendo isso, a pessoa que controla, o controlador no caso, né? Ele está obtendo uma informação e por experiência, por alguma regra, né? Ele está alterando a variável de entrada, a variável manipulada do meu sistema. Tá? Então deixou de ser um sistema em malha aberta quando isso acontece. Parte da amostra da saída é utilizada como um parâmetro para alterar a minha variável manipulada aqui. Tá? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em sistemas de malha fechada. Eu tenho aqui o meu sistema, como a gente vinha discutindo lá, tá certo? E a primeira coisa então que a gente comentou aqui seria para eu aprimorar esse sistema, eu ter uma noção do que eu estou obtendo na minha saída, né? Então eu vou colocar, por exemplo, um sensor lá e vou tirar uma amostra dessa informação e vou usar isso de maneira a reduzir o erro quando esse erro ocorrer, né? Para isso, obviamente, eu tenho que ter um set point, né? Eu tenho que ter um valor desejado. Então, eu faço uma leitura e aqui eu vou comparar o que eu li com o valor desejado. Se houver uma diferença, que aqui a gente chama de erro, né, eu vou passar isso para o controlador e ele vai tentar atuar sobre a variável manipulada. Então quem está fazendo o papel disso é o controlador. Naquele exemplo que eu falei para vocês do cara que
tá com a mão lá na água quente, e aí ele vai e regula, através da abertura ou fechamento de uma válvula, né? Ele está atuando sobre o sistema, né? Está atuando sobre a variável manipulada para que a temperatura fique próxima da que ele deseja, né? Da que ele tem como padrão. Surge então esse bloquinho controlador aí, né? Ele vai atuar em cima da variável manipulada conforme o erro foi percebido ali, né? Bom, vamos seguir falando um pouquinho mais então sobre o sistema em malha fechada, tá? A gente vai dar uma observada maior nesse controlador. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse controlador aí. Esse controlador basicamente vai ser uma etapa de ganho e uma etapa de atuação, né? Onde ele vai percebendo esse sensor, esse erro aí, né, que esse sensor trouxe, eu comparei com o que eu desejava, um ganho, né, e um atuador, certo? Ele vai amplificar o erro a ponto de passar isso para o atuador e o atuador fazer a alteração necessária, tá? Bom, o que eu tenho aqui mais? Meu erro está ali, variável manipulada na saída, tá aqui o meu sistema, ali a saída, então, como eu falei para vocês, se houver algum distúrbio, essa saída aqui vai se alterar, seja aumentando, seja diminuindo, mas eu consigo perceber isso com o sensor e eu atuo lá de forma a comparar com o que eu desejo, né? Comparo com o que eu desejo, e o meu sistema tem como regular isso, mexendo na variável que tinha aqui. Em malha aberta isso não acontecia, né? Abriu, tem lá a temperatura da água, se houver distúrbio aqui, isso aqui vai se alterar, e assim fica, né? Bom, ele tem um ganho, e aqui eu chamei de PID, como se fosse uma função PID de proporcional integral derivativo, né, deste erro aqui, né? Quando eu falo em ganho, pessoal, eu posso descrever esse ganho de 3 formas diferentes aqui, muito utilizadas em teoria de controle, muito utilizadas em sistemas de controle. O ganho proporcional, o ganho integral e o ganho derivativo. O ganho proporcional é aquele que é uma constante vezes o erro, né? E a ideia é fazer com que eu tenha uma resposta, então não estou discutindo os outros ainda, né? Que eu consiga fazer com que o meu atuador receba essa informação, que seria um erro amplificado, e pode ser uma tensão, pode ser uma pressão, enfim, né? E esse atuador vai movimentar, vai fazer alguma coisa de maneira a ajustar essa variável manipulada. Vamos supor que é um sistema lá de aquecimento de água e o atuador é uma válvula, né? Vai vir aqui uma tensão ou uma pressão, alguma coisa, de maneira a mandar essa válvula abrir para uma posição tal ou fechar a uma posição tal. Pode ser corrente, pode ser um sinal de 4 a 20 mA aqui, né? E esse atuador aqui é um sistema que funciona com uma entrada de 4 a 20 mA, onde 4 é totalmente fechado, 20 mA é totalmente aberto, né? Pode ser alguma coisa assim. Então, pessoal, esse controlador, na verdade, ele está lá no sistema, tá? E ele pode ser proporcional, proporcional integral, pode ser proporcional integral derivativo, né? Vai depender da aplicação das características do sistema que eu estou tentando controlar, certo? Mais detalhes sobre isso a gente vai discutir nos próximos vídeos. A ideia é fazer uma aplicaçãozinha mostrando a ação proporcional, depois alguns comentários também sobre a integral e a derivativa, né? E aí nos vídeos em sequência que a gente vai ter por aí. Então o vídeo, pessoal, era para ser simples, rápido, mostrar as diferenças entre os dois tipos de controle, malha aberta, malha fechada, mais ou menos relacionar com o que a gente já conhece. E já no próximo vídeo, a gente operando em malha fechada, a gente vai falar um pouquinho em controle proporcional. A gente mencionou aqui, lá agora no próximo vídeo, a gente vai fazer uma aplicaçãozinha com o Arduino. Então aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem bem.